Você já viu essa imagem? À primeira vista, parece só mais um evento diplomático, mas há muito mais nessa foto do que você imagina. Se você olhar bem, você vai perceber que ela é um retrato, sem trocadilhos, da política brasileira, de como ela deixou de ser decidida no Congresso e passou a ser orquestrada em outro lugar por outros atores, nas bolsas de valores, nos conselhos de administração, nos fóruns internacionais, nos relatórios ESG. A presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, junto com o alto escalão do Climate Investment Summit, um evento financiado por bancos globais, fundos de investimento e ONGs internacionais, não é apenas um encontro para discutir ideias. É praticamente uma declaração de obediência. Ela mostra o que se tornou a política ambiental, uma fusão entre ONGs, que muitas vezes não são nem tão não governamentais assim, e o sistema financeiro internacional. Só que essa união não está nem aí para preservar a floresta. Basta ver o silêncio ensurdecedor a respeito dos recordes de queimada nas florestas brasileiras. A intenção aqui é reorganizar a economia do país em torno de interesses estrangeiros. Hoje, o que tem definido o rumo do país mais do que o voto ou a Constituição é esse tal de selo verde. Quem não repete o mantra da agenda, perde crédito, perde investimento, perde acesso ao mercado, e é assim que a nova ordem se impõe, sem voto, sem lei e sem debate público. Por trás de uma linguagem fofa, com o uso de palavras mágicas como governança, responsabilidade social e sustentabilidade, o ESG se transformou na principal ferramenta de poder no mercado financeiro global. Segundo a lógica deles, não basta uma empresa ser eficiente, gerar empregos ou dar lucro. Ela precisa ser sustentável, precisa seguir padrões de conduta definidos em fóruns internacionais que ninguém aqui elegeu ou participou. Padrões que muitas vezes nem fazem sentido para a realidade brasileira, mas que se tornam obrigatórios do dia para a noite. Quem não se enquadra é excluído, perde acesso ao crédito, some dos fundos, desaparece da mídia, vira risco reputacional. Os produtores culturais alinhados são reflexo disso. Quem não viu a cena ridícula na novela Vale Tudo, em que Odete Roitman dá um pito no filho que queria fazer da sua empresa de aviação um exemplo de ESG? A cena foi tão ridícula que a vilã acabou se tornando a voz sensata, a revelia do que intencionavam os seus roteiristas, dando a Odete Roitman o famoso efeito Capitão Nascimento, que foi escrito para ser um vilão, mas se tornou um herói nacional. Muito obrigado, senhores! Peraí, mas como é que essas ideias acabam se tornando ferramentas de controle, sem passar pelo Congresso? Conheça a CVM. Comissão de Valores Imobiliários é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda do Brasil, responsável por regulamentar, fiscalizar e desenvolver o mercado de capitais no país. Ela tem diversas funções que visariam proteger investidores e garantir a integridade do mercado de capitais. Mas o que deveria ser uma ponte entre o capital e o setor produtivo nacional virou um cartório ideológico replicando normas da ONU, da OCDE e de Davos, como se fossem lei no Brasil. A consequência disso é que as empresas têm que gastar milhões com relatórios ESG, comitês de diversidade, adequação reputacional, tudo para serem bem vistas pelo mercado que dita as regras lá de fora. Só que esse mercado, que poderia ser uma porta de acesso para quem quer investir as coisas que podem trazer mais desenvolvimento, como a indústria, os serviços, a infraestrutura ou a inovação, serve mais como um centralizador de capital. Como resultado, a Bolsa Brasileira encolhe, o número de IPOs despenca, o crédito produtivo seca e o país real fica de fora da festa. Pera. Deixa eu explicar para quem como eu não é do meio o que é esse tal de IPO que diminuiu tanto. Vamos pensar num exemplo simples. Sabe aquele amigo seu que tem uma barraquinha de hambúrguer que faz sucesso no bairro? O cara começou pequeno, só com uma grana própria, depois pediu ajuda para os pais, para os investidores, amigos, mas aí chegou num ponto em que ele quer expandir, ir para outras cidades, montar uma rede, comprar caminhão, fazer aplicativo, só que para isso ele precisa de muito mais grana. Aí ele pensa, e se eu chamasse um pessoal para ser sócio da minha hamburgueria, cada um comprando um pedacinho dela? Ele então pode ir à Bolsa de Valores e abrir capital. Isso seria um IPO. Tá, mas como é que a CVM faz com que alguém deixe de abrir capital, fazendo com que a nossa bolsa seja menor do que a do IRA? Nos últimos anos, a CVM, seguindo essas diretrizes globais, passou a exigir que as empresas divulguem informações sobre ESG, ambiental, social e governança, como parte dos documentos obrigatórios no processo de abertura de capital. Ou seja,
Para fazer um IPO hoje, a empresa precisa mostrar não só os seus números financeiros, mostrar que é viável, mas também como isso impacta no meio ambiente, emissões, uso de energia, como trata questões sociais como a diversidade, trabalho, a equidade e se tem uma governança corporativa adequada, ou seja, conselhos, políticas internas, mais burocracia. Para o tio da JBS, isso não é problema. Tem departamentos gigantescos para ele lidar com isso. Já o seu amigo do hambúrguer, para ele a coisa fica mais complicada, né? Mas não para por aí. As empresas têm que preencher relatórios enormes com esses dados ESG, muitos dos quais não são claros, objetivos e nem mensuráveis. É como pedir para uma empresa provar que ela é ética, verde e inclusiva, tudo isso em planilhas. Sabe o que isso significa? A decisão fica a cargo do burocrata lá. E se você, por qualquer motivo, estiver atrapalhando algum plano dele, ou se ele não foi com a sua cara, já era. Isso sem contar que as pequenas e médias empresas normalmente não têm estrutura para atender essas exigências. Terceirizar auditorias ambientais, criar programas sociais, contratar consultoria ESG custa tudo muito caro. E isso você precisa ter antes mesmo de levantar o dinheiro com o IPO. Olha só. Se mesmo assim o sujeito insistir, mas a empresa, por qualquer motivo que o burocrata disser, não seguir os moldes ESG esperados, ela pode sofrer a reprovação no processo de abertura de capital. Imagina uma empresa do agronegócio que quer abrir capital. Ela gera emprego no interior do Brasil, paga impostos, tem lucro, todo mundo tá feliz, né? Ah, não, mas ela usa, sei lá, um defensivo agrícola XY, não tem um membro LGTV XYZ no conselho e não tem plano de neutralidade de carbono. Ela pode ser barrada pela CVM. A sustentabilidade virou senha para controlar quem pode crescer e quem deve ser barrado. E é assim que o governo está reorganizando o Brasil, não em torno de um projeto de nação, mas de um projeto de controle internacional. O que os fóruns globais perceberam é simples. Quem controla a agenda, controla o fluxo do dinheiro. E foi aí que transformaram a pauta ambiental numa plataforma de poder financeiro e cultural. A lógica é clara. Você convence a população de que o mundo vai acabar e que a única saída é seguir a nova cartilha ESG. A partir daí você redefine o que é certo ou errado, o que é aceitável ou não, e como ninguém é de ferro, ainda sai lucrando com isso, não é mesmo? Hoje, boa parte das decisões de consumo, de voto e até da vida profissional de milhões de pessoas estão sendo moldadas não por decisões de governantes eleitos, mas por planilhas de fundos de investimento. E no Brasil isso ganha contornos ainda mais intrigantes. Enquanto os Estados Unidos perceberam as armadilhas da agenda ESG, aqui no Brasil essa engenharia social se intensifica cada vez mais. A propaganda verde é desculpa para tudo. A crise climática justifica qualquer corte, qualquer taxa, qualquer medida de contenção do desenvolvimento. Se falta emprego, é pelo meio ambiente. Se o governo é travado, é pela floresta. Se não tem estrada, é pelo carbono. Se o Brasil não cresce, é porque crescer é errado e nós não podemos tocar nas florestas, porque senão o mundo vai acabar. E aí entra a perversidade. Enquanto o Brasil proíbe a exploração de petróleo, bloqueia a infraestrutura e trava a mineração, os mesmos que gritam por preservação estão vendendo créditos de carbono e títulos ESG no exterior com os nossos ativos. Ou seja, o ambientalismo da nova ordem não é para proteger o planeta, é para transformar a soberania do nosso país em ativo financeiro para eles. E se tem um exemplo que expõe toda a hipocrisia da agenda ESG no Brasil é a margem equatorial. Durante anos, essa região na costa do Amapá foi tratada como santuário ecológico. As ONGs chamavam de última fronteira intocada. Documentários, dossiês e campanhas internacionais bombardearam o Brasil, acusando o Estado de querer destruir a Amazônia por causa do petróleo. Mas agora, em junho de 2025, a ANP leiloou 19 blocos nessa mesma área. E quem leva? Chevron, ExxonMobil, CNPC e a Petrobras também, façamos justiça. O que aconteceu com os protestos dos ambientalistas? Cadê o escândalo? O grito em defesa da biodiversidade? Todo mundo sumiu. Porque, no fundo, o problema nunca foi o impacto ambiental. O problema era o controle. Se o Brasil quer explorar seus recursos com projeto nacional, com cadeia produtiva aqui dentro, aí é crime contra o planeta. Mas
Se as multinacionais entram no jogo, aí vem a chancela ambiental, a aprovação das ONGs, é uma maravilha. A floresta só vale para manter o Brasil no papel da reserva ecológica e não de potência energética. A Amazônia virou um ativo simbólico, uma vitrine que só pode ser explorada se for por eles e contra a gente. A CVM, que se mete até em publicidade de empresa, ficou muda sobre isso. Nenhuma nota, nenhuma preocupação com a sustentabilidade da grande empresa estatal brasileira. Isso porque quando falamos da margem equatorial, não estamos falando só sobre petróleo. A gente está falando também sobre soberania. E o que ficou claro nesse caso é: o ambiente pode até ser explorado desde que não seja pelos brasileiros. Enquanto o Brasil trava sua própria indústria e engaveta seus recursos naturais, dois órgãos que deveriam estar defendendo o desenvolvimento nacional atuam como agentes de contenção interna, o Banco Central e a CVM. O Banco Central, blindado pelo discurso de autonomia técnica, opera como uma muralha do rentismo. Mantém juros reais entre os mais altos do mundo, sufocando qualquer tentativa de reindustrialização e protegendo a engrenagem da dívida pública, que consome 40% do orçamento do país, todo ano. Já a CVM, em vez de facilitar o financiamento produtivo, virou fiscal de comportamento ESG. Não regula para fomentar a inovação, regula para controlar quem pode participar do mercado de acordo com as diretrizes de Davos, OCDE e companhia. O resultado é que a Bolsa Brasileira, que deveria ser um motor do crescimento, virou um clubinho fechado. Difícil encontrar crédito para montar uma fábrica, mas se você quiser curso de capitalismo consciente, embalagens ecoafetivas ou design regenerativo de impacto plural, aí o crédito abunda. Gerar emprego não tá com nada. O lance é criar agente de mudança para salvar a mãe Gaia. A CVM e o Banco Central não são neutros, eles fazem parte desse bloqueio. São os operadores internos de um projeto externo, o projeto que transforma o Brasil em fornecedor passivo de ativos verdes, sem controle sobre nada. Enquanto isso, a miséria aumenta, o investimento produtivo desaparece e o país é reconfigurado para funcionar como uma economia assistida, vigiada e obediente. E se você acha que isso ainda é pouco, o governo projeta que até 2055 o número de brasileiros recebendo BPC vai dobrar, chegando a mais de 14 milhões de pessoas. Isso é tratado como risco fiscal, mas na verdade é muito mais que isso. É sintoma mais visível de um modelo de empobrecimento programado. Enquanto a propaganda fala em sustentabilidade e transição verde, o que está sendo desmontado é a base produtiva do país. O Brasil deixou de gerar riqueza e passou a gerenciar a escassez. Isso não acontece por incompetência, é projeto. No lugar de emprego, ajuda para sobreviver na miséria. No lugar de crescimento, contenção. No lugar de futuro, gestão da pobreza como política de Estado. E quem critica esse modelo é taxado de insensível, retrógrado ou negacionista. Mas não há nada de moderno em normalizar a miséria como estrutura. O Brasil é rico em tudo o que o mundo precisa: terra, água, floresta, energia, minérios, petróleo. Mas nos últimos anos o país foi convencido de que usar essas riquezas é um pecado contra a Mãe Terra. E pecado é a palavra certa. O ambientalismo é uma religião pagã. Os padres, os bispos dessa religião, são os cientistas do IPCC, líderes da ONU, militantes de ONGs e influencers verdes. Eles vestem jalecos, ternos ou camisetas de causas, mas pregam uma doutrina moral com zelo religioso. Seu dogma indiscutível é o aquecimento global causado pelo homem e questioná-lo é a heresia climática. Eles têm seu juízo final apocalíptico, tem indulgências, que são os créditos de carbono, ou os concílios, como a COP30, o dízimo ecológico em que governos, empresas e cidadãos são levados a pagar taxas, subsídios, tarifas verdes para a redenção, e o seu pecado original foi a Revolução Industrial, onde o ser humano rompeu com a natureza, passou a explorar recursos de forma insustentável e começou a sua marcha destrutiva rumo à catástrofe climática. Suas catedrais são os prédios espelhados na Faria Lima. Mas enquanto você é banido do paraíso, bancos, ONGs e multinacionais ganham o direito de explorar tudo e mais um pouco, com selo verde, chancela ESG e propagandas lindas falando sobre como andar de bike vai salvar o mundo. O Brasil está virando um exemplo mundial de transição verde, sem indústria, sem energia própria, sem soberania. Um país decorado com slogans, mas dependente em tudo. E aí a gente volta para aquela imagem da Marina Silva na Bolsa de Londres. Aquilo não foi só uma pose, foi uma chancela.
No final das contas, essa tal de sustentabilidade serviu para uma coisa só: sustentar os mesmos de sempre, enquanto você, no que depender dos tecnocratas do governo, vai viver em escassez, ainda que num país rico. O governo que prometeu picanha, aposta e implementa a agenda que quer te fazer comer grilo.